E essa área da estrela de nêutrons é uma área assim, que é muito interdisciplinar no sentido de que envolve muitas outras áreas da astrofísica, da física de maneira geral, né? Então, você ter um conhecimento melhor sobre as estrelas de nêutrons te permite, né, um conhecimento melhor sobre todas essas áreas também. Oi, gente, boa tarde. Bem-vindo a todos e todas que estão assistindo a gente. Hoje a gente está em uma conversa com a Lívia Rocha. Boa tarde, Lívia, muito obrigada por aceitar o convite. Muito boa tarde também para o Rodolfo e para o Senis, que está aqui com a gente também, fazendo parte dessa conversa. Lívia, você pode contar um pouquinho para a gente de onde você se formou, como que está sendo a sua trajetória até agora, qual área você está pesquisando? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite para falar um pouquinho aqui sobre a minha pesquisa. Bom, eu me formei em Física na Universidade Federal de Goiás, eu sou de Goiânia, Goiás, e atualmente eu faço meu doutorado no IAG da USP. Então, eu faço doutorado direto, né, eu não fiz o mestrado, eu passei direto para o doutorado, e eu trabalho com astrofísica relativística, mais especificamente com estrelas de nêutrons, que são objetos compactos. E, bom, um pouquinho de como eu cheguei nessa área, né? Antes mesmo de eu entrar na física, eu gostava muito de astronomia, né? Foi o que fez eu optar, de fato, por entrar na faculdade, na graduação de física. Então, eu já tinha esse interesse. Só que aqui na Federal de Goiás não tinha nenhum professor de astronomia na área, assim. Tinha o Juan, que é do planetário da UFG, só que ele trabalhava mais na área de ensino de astronomia. E aí, com isso, bom, como não tinha um professor específico para eu poder fazer IC e etc., eu optei por fazer um estágio no planetário, que foi onde eu conheci o professor Juan também, mas o Paulo Sobreira, que me auxiliou, né? Basicamente pegou na minha mão e falou, vamos ver as áreas, né, de estudo da astronomia para ver qual você se encaixa, qual você acha que tem mais interesse. E aí ele conhecia o professor George Horvath, que é hoje o meu orientador, me apresentou a ele, e foi assim que eu cheguei no mundo das estrelas de nêutrons. E, Lívia, a pergunta meio óbvia, né? O que são as estrelas de nêutrons e os objetos compactos? Tudo isso Vamos aí. lá, então. Estrela de nêutron é um tipo de remanescente estelar. Existem 3 tipos de remanescentes estelares. As anãs brancas, estrelas de nêutrons e os buracos negros. E como que esses objetos se formam? Bom, como eu disse, eles são remanescentes estelares, então eles são o produto final da vida de uma estrela dessas que a gente vê no céu, que a gente observa no céu. O nosso Sol, por exemplo, ao final da sua vida, ele vai se transformar em uma anã branca. Então não é o tipo de objeto que eu estudo, né, no final da sua evolução. E o que a gente diz por vida de uma estrela? A estrela nasce quando ela atinge uma condição para começar a ignição, né, do hidrogênio. Então, ela nasce quando ela começa a transformar hidrogênio em hélio no seu interior. Tá? E qual desses tipos de remanescentes que vai ser formado depende, não exclusivamente, mas depende da massa que essa estrela tem quando ela nasce, certo? Então, esses limites que vão definir se vai formar uma anã branca, uma estrela de nêutron, um buraco negro, a gente conhece, tem uma boa ideia de onde são, mas eles não são, não tem uma precisão muito alta de qual valor, né? Até porque depende de algumas outras coisas, como metalicidade, então pode variar de acordo com a metalicidade. Mas, a grosso modo, a gente diz que vai formar uma estrela de nêutrons se essa estrela nasce com cerca de 8 massas solares, ou seja, 8 vezes a massa do Sol. E o limite superior para a formação de estrelas de nêutrons está ali em 25 a 30 massas solares, a gente não sabe ao certo, tá? Então, são essas estrelas que têm entre 8 e 25 massas solares, que ao final da sua vida, né, quando elas entram, né, nessa fase de queimar hidrogênio em hélio, elas entram na sequência principal, né, o que a gente chama de sequência principal. E aí, depois de passar cerca de 90% da sua vida na sequência principal,
né, é que elas vão, por alguns processos que são, né, em escala de tempo muito mais curtas, formar o seu remanescente estelar. Então, basicamente, esses são os objetos compactos. E então, mas, Lívia, muito interessante o que você falou. Então, como que a gente poderia, por exemplo, definir o que é uma estrela de nêutrons, né? O que ela é exatamente? Você pode dizer para a gente, por favor? Bom, a gente chama de estrelas de nêutrons, tá? Mas é até uma coisa que eu vou falar aqui um pouquinho mais detalhada depois, mas a gente não tem certeza da constituição desses objetos, tá? Estrelas de nêutrons porque foi a primeira ideia que se teve a respeito da constituição interna, né, desses objetos, desses remanescentes estelares. Então, são estrelas que têm a massa da ordem de, vou dizer aqui, entre 1.1, vamos dizer assim, de 1 até, não sabemos com certeza, mas 2.5 massas solares, tá? Então, são objetos que têm em torno dessa massa e um raio muito pequeno da ordem de uma dezena de quilômetros. Então, são objetos muito densos, tá? Tem uma densidade da ordem de 10 a 14 gramas por centímetro cúbico. Só para fazer uma comparação, assim, o nosso Sol tem uma densidade de 1,4 gramas por centímetro cúbico. Então, é 10 a 14 vezes maior a densidade de uma estrela de nêutrons. É um objeto muito denso, né? Então tem uma matéria muito exótica, assim, em comparação com o que a gente conhece aqui no nosso planeta. E por isso, né, por essa razão, apresenta condições de temperatura, de densidades que a gente não consegue reproduzir aqui em laboratório. Então é por isso que a astronomia, né, as observações e a parte teórica, né, astrofísica, nuclear, enfim, são muito importantes para que a gente consiga estudar esse tipo de objetos, já que a gente não consegue estudar eles em laboratório. Então, Lívia, então não é uma estrela feita de nêutrons. Esse nome é devido à primeira hipótese que foi feita. Assim. Isso. E o que pode ter lá, então? Tá, então vamos lá. Bom, para falar disso, eu vou voltar um pouquinho na formação, na ideia original que se tinha da formação desses objetos, tá? Então, como eu falei, estrelas a partir de 8 massas solares é que vão formar as estrelas de nêutrons. Então, bom, você começa a vida de uma estrela transformando hidrogênio em hélio, e à medida que você vai formando esse hélio ali, né, numa concha, né, você vai formando estruturas de conchas concêntricas, tá? Você começou a queimar esse hidrogênio, então você vai formando o hélio ali no centro, e vai tendo uma concha concêntrica ali de hidrogênio. A temperatura aqui no centro, né, onde você tem a formação de hélio, vai aumentando, e aí você tem uma continuidade dessas reações termonucleares, formando elementos cada vez mais pesados, tá? E que, até que ponto essas reações vão chegar, depende justamente da massa que essa progenitora tem. Tá? Então, por exemplo, as estrelas menos massivas não vão chegar a formar estrelas de nêutrons porque a massa dela não permite que ela atinja condições de temperatura suficiente para formar elementos mais pesados, certo? Então, vamos lá. Então, a estrela de nêutrons, a estrela ali com mais de 8 massas solares, vai continuar esse ciclo de reações termonucleares. E a ideia que se tinha, né, a princípio, é que essas reações continuam acontecendo até você chegar no pico do ferro, tá? E ali, quando você chega no pico do ferro, esse processo de fusão termonuclear, ele se torna... Você precisa fornecer, né, vamos dizer de uma maneira mais simples, você precisa fornecer energia para que essa fusão possa acontecer, tá? Só que você não tem algo que vai fornecer essa energia para esse objeto. Então, o ciclo termina ali no ferro, tá? Você não fusiona elementos mais pesados do que o ferro. E, bom, então você tem um caroço lá de ferro no centro da estrela, tem as conchas ali concêntricas, né? As estrelas concêntricas com outros elementos, né? Até chegar no hidrogênio, numa camada ali bem mais afastada do centro. E existe bom, à medida que a temperatura vai aumentando nesse caroço de ferro, você vai chegar num ponto onde os elétrons desse caroço começam a se tornar degenerados, certo? Então, vai existir um limite
para o qual a massa desse caroço vai conseguir suportar a atração da gravidade, tá? Então, a partir desse ponto, você tem uma instabilidade, você não consegue mais ter um objeto estável a partir daquele ponto. Então, isso daria origem a um colapso dessa estrela, tá? E então, você vai ter esse centro colapsando para uma região um pouco menor, né? E as camadas que estão ali, as outras camadas de elementos, né? Elas cairiam, né? Sofreriam uma espécie de queda livre, né? E ao encontrar com essa superfície muito densa do caroço, elas são, digamos que, ricocheteadas, certo? E isso dá origem ao evento de supernovas, tá? E o que vai sobrar ali no centro é a protoestrela de nêutrons, tá? Então, o que acontece? Enquanto esse processo está ocorrendo, a gente teria um processo que é favorecido, que é da captura eletrônica. Então, você vai ter prótons e nêutrons, ou prótons e elétrons formando nêutrons. Então, você enriquece a matéria de nêutrons. Tá? Então, foi a partir daí que se pensou que as estrelas seriam estrelas de nêutrons, certo? Só que, por exemplo, já a Landau, né, quando estava especulando sobre a existência desses objetos, ainda não tinha nenhuma evidência observacional de que eles existiam. Tá? Landau usou uma equação de estado, ou seja, ele assumiu que a composição dessas estrelas seriam nêutrons livres, nêutrons que não estão interagindo entre si. Tá? E com isso ele chegou numa massa de 0,7 massas solares. Então, isso é bem abaixo do que a gente observa para as estrelas de nêutrons de fato. Então, a gente já sabe, a gente descarta daí que a gente não tem só nêutrons livres ali. Tá? Então, a ideia que se tem é que a gente tem uma crosta, né? A ideia básica, assim, que a gente tem uma crosta de alguns elementos muito pesados ali. A gente tem um fluido de nêutrons numa região um pouco mais interna, mas as regiões mais internas, né, dessa estrela de nêutrons, ainda há muita incerteza sobre a composição dela. Então, existem, por exemplo, modelos que é até uma área que o nosso grupo atua, nosso grupo de pesquisa atua, que são das estrelas estranhas, que seriam estrelas de quarks strange, por isso chamadas de estrelas estranhas, onde dentro, né, no interior, nesse caroço ali da estrela de nêutrons, você levaria a uma transição, né, dos nêutrons para esses quarks que têm uma energia menor, né, uma energia de ferro menor. Então seria energeticamente mais favorável ter essas estrelas estranhas. E tem uma série de outras hipóteses de matéria para essas regiões mais internas de uma estrela de nêutrons. Então, essa é uma questão que ainda está sendo estudada, é um tema muito em alta, muito quente, porque a gente não conhece a composição interna desses objetos. Tá? E aí, a partir disso, o que a gente tenta fazer, bom, tem a parte teórica, né, que tenta propor modelos que descrevam esses objetos, mas a gente precisa basear isso pelo que a gente observa desses objetos, certo? Então, a gente observa essas estrelas de nêutrons através de pulsares, não só de pulsares, mas uma das formas que a gente observa é através de pulsares. Os pulsares foi a maneira com que esses objetos foram observados pela primeira vez. Tá? Foi a Jocelyn Bell, lá em 1967, que era uma aluna de doutorado na época, né? Ela não estudava, não estava interessada em buscar esses objetos, ela estudava quasares, mas, de forma, digamos, acidental, ela observou um objeto que emitia pulsos na frequência de rádio, né, e mostrou isso para o orientador dela, e então ele, de certa forma, assim, gerou um impacto, porque eram objetos que emitiam pulsos muito curtos, tá, da ordem de fração de segundos, o período, né, de rotação desses objetos, e extremamente regulares. Então, naquele primeiro momento, não sabia se classificar o que seriam esses pulsares, né, justamente por emitir impulso. Então, com alguns meses, né, eles continuaram buscando por objetos que tivessem uma característica semelhante, né, e por alguns meses de observação, conseguiram evidências de outros objetos que tinham características semelhantes a esse primeiro. Então, foi aí que se confirmou que, de fato, existiam objetos no céu denominados
pulsares. E antes disso, né, por parte da teoria, já existia, foi logo após a descoberta dos nêutrons, né, onde se descobriu que existiam os nêutrons, já começou a haver uma especulação da existência de objetos que fossem constituídos por esses nêutrons. E aí, lá em 1934, Day e Zwick, eles estavam estudando os fenômenos de supernova. Eles propuseram que as estrelas de nêutrons, né, que haviam sido propostas, digamos, pelo Landau anteriormente, essas estrelas de nêutrons seriam formadas quando você ocorre um fenômeno de supernova, né, que você tem a transição de uma estrela comum, né, estrela normal, para uma estrela de nêutrons, liberando essa grande quantidade de energia. E aí, bom, quando você tem a detecção dos primeiros pulsares, o Patini e o Gould, eles propuseram que esses pulsares deveriam ser, então, estrelas de nêutrons com rotação e campos magnéticos intensos, tá? E se você tivesse uma estrela de nêutrons com essa configuração, você conseguiria formar um pulsar, que era o que estava sendo observado na época. Então, basicamente, pulsares são estrelas de nêutrons com campos magnéticos intensos e que rotacionam as velocidades bem altas, né? Com períodos de rotação muito curtos, da ordem de fração de segundos. Lívia, a gente tem equipamentos, então, que também emitem pulsares para a gente conseguir identificar esses pulsares que já estão... Eu não entendi muito bem como que faz essa medida mesmo. Tá. Bom, vamos lá. Esses pulsares, eles emitem esses pulsos pelos polos magnéticos, tá? Você tem um objeto com um campo magnético muito intenso e no polo você consegue emitir essa matéria, essa radiação. E aí, quando esse objeto, né, quando esse pulso, que é como se fosse um farol, pensando nesses faróis marítimos que a gente tem, como se fosse um farol. Quando ele está na nossa linha divisada, a gente consegue detectar esses pulsos em determinada frequência, que no caso, quando foi descoberto, foi em rádio. Mas hoje em dia a gente já consegue detectar eles por emissão de raio-x, não pulsares em si, mas estrelas de nêutrons que estão em binárias, tá? Então, quando você tem uma estrela, e aí já é uma outra parte, quando você tem estrelas de nêutrons que estão orbitando uma outra estrela mais massiva, uma estrela da sequência principal, seja uma gigante, enfim, essa estrela de nêutron, ela começa a acretar matéria da sua companheira, e isso faz com que ela emita radiação também, que a gente detecta em raio-x, certo? Então, e também tem a possibilidade, né, são objetos muito pequenos, né, e em geral estão bem distantes da gente, mas a gente ainda assim consegue detectar eles também no óptico, né, na frequência do óptico, tá? E inclusive até hoje em dia, até pouco tempo atrás, a gente observava conseguia fazer inferência sobre esses objetos basicamente em sistemas binários. Hoje em dia a gente já começa a ter um esforço maior, né, para obter características desses objetos que estão isolados, que são estrelas de nêutrons isoladas, que não tem uma companheira ali, tá? Então a gente já começa a conseguir fazer inferências desses objetos também. Mas desculpa, pode terminar, desculpa. Mas, então, com telescópios na Terra ou fora, a gente consegue obter informações, né, colher dados reais sobre esses objetos que a gente denomina estrelas de nêutrons, que são, assim, vamos dizer, estrelas compactas, que a gente não tem certeza da composição. Lívia, eu só queria, só para deixar claro, né, para quem está ouvindo, você disse esses objetos, apesar de eles estarem muito distantes, né, a gente consegue ver, muitos distantes assim, muito mesmo, né, assim, milhões de anos-luz, né. A gente tem... Até fora da nossa galáxia, né. Sim. A gente tem
estrelas de nêutron galácticas, a gente observa pulsares galácticos, mas a gente tem sim detecção de extragalácticos, e aí tem também uma questão que a gente entrou na era das ondas gravitacionais, detecção de ondas gravitacionais, que há uma expectativa aí de que isso venha revolucionar a física das estrelas de nêutrons, né? Permitir que a gente tenha respostas mais precisas sobre esses objetos, porque a gente consegue, quando você tem, vou falar principalmente aqui de duas estrelas de nêutrons, uma orbitando a outra, com o tempo, elas vão coalescer, né, vão fundir, e isso vai liberar ondas gravitacionais que a gente consegue já detectar aqui na Terra, tá? Isso carrega informação sobre essas estrelas de nêutrons e vai conseguir dar uma orientação melhor para a gente, a partir, né, quando a gente conseguir observar mais objetos, né, mais fenômenos desse tipo, vai conseguir fazer com que a gente tenha informações ainda mais precisas sobre os pulsares, sobre as estrelas de nêutrons. Olivia, então, bem interessante tudo isso que você falou, e aí a gente volta para a questão das estrelas de nêutrons, principalmente sobre o aspecto que você estuda, né? Então, que é a questão da distribuição de massa. Então, por exemplo, explica para a gente um pouco o que é essa história da distribuição de massas e por que isso é importante. É importante você saber um limite superior, possivelmente um limite inferior, tá bom? Certo. Bom, então, como eu já falei antes, a gente não conhece a composição interna. Tá? Se a gente conhecesse qual é a equação de estado, né, qual é essa configuração de que é feita a matéria no interior desse objeto, a gente conseguiria determinar as grandezas macroscópicas dele, todo o seu funcionamento, né? A massa, o raio, enfim, a gente teria uma visão bem segura de como tudo isso funciona. Só que a gente não tem esse conhecimento. Então, e ao mesmo tempo, a gente tem informações observacionais, mas que, como o número de objetos disponível ainda não é grande o suficiente, então a gente precisa manipular isso através de estatística, né, para tentar obter informações sobre esses objetos que já são conhecidos, que já são observados, tá? Então, o que eu faço, né, na minha pesquisa atualmente, minha pesquisa, o título, né, a princípio, é Distribuição de Massa das Estrelas de Nêutrons, tá? Onde a gente vai aplicar a estatística bayesiana, através de algoritmos de Monte Carlo, tá? Para tentar extrair informações, o máximo de informação que a gente consegue sobre esses objetos. Então, bom, a gente tem atualmente cerca de 100 estrelas de nêutrons com a massa inferida. E aí a incerteza dessas massas vai ser maior ou menor de acordo com o tipo de... A gente só tem essas massas até o momento para sistemas binários, tá? Então a incerteza vai variar de acordo com o tipo de sistema binário que tem a ver com o método que a gente consegue detectar esses objetos. Mas então, tendo essa informação de massas, isso deixa para a gente, digamos que uma assinatura sobre o processo de formação desses objetos, sobre como eles evoluem e sobre a massa máxima que esses objetos podem apresentar na natureza. Porque as estrelas de nêutrons, elas são descritas pela relatividade geral. Como são objetos muito densos, a relatividade geral passa a ser importante para descrever a física deles. E, através da equação de equilíbrio hidrostático, né, que garante para a gente que essa estrela seja estável, que ela exista, através dessa equação de equilíbrio hidrostático dentro da teoria da relatividade geral, a gente obtém que esses objetos têm uma massa máxima, tá? Então, existe uma certa configuração a partir da qual, se a estrela atinge aquela massa, uma massa maior do que aquela vai levar a um colapso dessa estrela. Então, ela vai colapsar para um buraco negro, tá? Então, essa massa máxima existe, mas o valor determinado dessa massa depende da sua composição. Então, como a gente não conhece a composição, a gente tenta recuperar essa informação através da estatística. Tá? Então, por exemplo, uma questão
que se tinha até o início do século, ou até meados ali da primeira década desse nosso século, né, em 2010, tinha uma visão muito, um tanto quanto fechada, de que esses objetos só eram formados ali pela evolução, né, do caroço do colapso de ferro, do colapso do caroço de ferro, desculpa. Queriam formar estrelas de nêutrons que têm basicamente uma massa que não variava. Era uma massa ali em torno de um certo valor, e você não esperava encontrar estrelas de nêutrons com massas que fossem muito diferentes daquilo. Mas à medida que a gente vai avançando, tecnologia tanto observacional, computacional, que a gente tem avanços na astrofísica nuclear, a gente passa a perceber que existem sim outros cenários que poderiam levar à formação de estrelas de nêutrons com massas diferentes daquilo, tá? Então, hoje em dia, esperava-se antigamente que essas estrelas tivessem massa ali em torno de 1,4 massas solares, tá? E hoje em dia, como eu falei, a gente já observa massas que vão ali um pouquinho, a menor que a gente observa tem 1,17 massas solares até o momento, e que vão ali até a mais massiva que foi observada, que foi divulgada em 2019, então super recente, tem 2,14 massas solares, certo? Então a gente já sabe que essa distribuição é bem mais ampla do que era esperado. Então, esse cenário, né, de uma distribuição mais ampla, ele impossibilita que a gente só tenha um único canal de formação para esses objetos. Então, a gente, né, pela estatística, a gente consegue perceber que devem existir pelo menos 2 canais de formação para estrelas de nêutrons, tá? Um que vai formar estrelas ali, né, nesse cenário que eu falei, de ferro, e outro que pode tanto ou já permitir que essas estrelas nasçam com massa um pouco maiores do que 1,4, então seria ali já nascer com massas em torno de 1,8 massas solares. Mas, como elas estão em sistemas binários, tem também a acreção de massa da companheira. Então, isso permite que a gente tenha estrelas com massas ali que passem de 2 massas solares, tá? E, em contrapartida, há também um outro cenário para estrelas de mais baixa massa, que a gente ainda, da estatística, a gente ainda não tem evidência suficiente, mas a teoria prevê que exista sim esse outro canal de formação, que seria as estrelas ali que têm as progenitoras com 8 massas solares, elas não vão conseguir chegar ao caroço do ferro. Então, elas vão formar caroços basicamente de oxigênio, magnésio e neônio, e esse caroço é que vai dar origem a uma estrela de nêutrons que tem ali em torno de 1,25 massas solares. Então, a gente espera, assim, na teoria, que tenha pelo menos 3 subclasses, vamos dizer, de estrelas de nêutrons, tá? As menos massivas, as com massa intermediária e as mais massivas, tendo ainda a acreção que permite formar estrelas de nêutrons ainda mais massivas. Então, por isso que a estatística tem um papel fundamental, né, no estudo das estrelas de nêutrons, para a gente conseguir obter essas informações que estão disponíveis aí através do que a gente observa, que ainda é um tanto quanto limitado. A estatística aí sempre em todas as áreas da ciência, né? Sempre. Sim. Nossa. As pessoas em geral não sabem disso. Né? Ciência é feita com estatística. Exato. Nossa, inclusive, muito incrível. Não pode falar. Inclusive. Não, estatística... Desculpa. Por favor. Não tem problema, não. Inclusive, quem pensa em entrar, né, principalmente para a área da astronomia, hoje em dia, precisa investir muito nessa parte de estatística, na parte computacional, porque senão vai ficar para trás, sabe? A gente está aí na era do machine learning, da inteligência artificial, e quem não acompanhar isso não vai conseguir. Assim, ainda tem algumas pessoas que fazem um trabalho, né, teórico, assim, braçal, mas isso está ficando cada vez mais difícil, né? Porque a gente começa a entrar na era do Big, a gente está na era do Big Data e muita informação. Então, processar isso de maneira manual é praticamente impossível. Uhum. Evoluiu muito, né? E aí a tecnologia vai acompanhando essa evolução para conseguir cada vez dados mais precisos, né? É muito, muito incrível essa área. Tô fascinada. Mas pensando, assim,
claro que é importante essa área, mas qual que é a importância dessa área para outras áreas, por exemplo? Teria alguma relação com outras áreas que a gente poderia aplicar o que a gente está aprendendo com exatamente essa pesquisa que você faz, alguma coisa assim? Tá, deixa eu pensar um pouquinho para responder essa, porque... Quando você puder dar alguma ajuda aí, porque, assim, ela é importante para definir, para que a gente conheça mais a matéria a densidades muito elevadas, tá? Mas é um tipo de objeto que é muito exótico, não se assemelha à matéria, à condição de matéria que a gente encontra em nenhum outro tipo de objeto, tá? Um objeto mais exótico que a estrela de nêutrons, só um buraco negro, tá? Então, condições onde a gente possa aplicar a física das estrelas de nêutron, o Rodolfo pode falar aí se eu estiver errada. O que acontece é o seguinte, você melhora a tecnologia, por exemplo, de observação de antenas, né, porque isso foi uma coisa que a Lívia, ela não citou, mas ficou implícito no que ela disse, que a detecção existem vários tipos de telescópio em astronomia, né, e tem telescópios, e quando a gente pensa em telescópios, a gente sempre acha que o telescópio ele tem o quê? Uma lente, tem um tubo, né, ele é um observatório, mas na verdade uma antena pode ser um telescópio, né, também, um detetor de neutrinos pode ser um telescópio. Então o melhor conhecimento desses objetos vai ajudar a gente a entender melhor a teoria da gravitação de Einstein, que é uma teoria super bem sucedida, vai ajudar a gente a aprimorar tecnologias para antenas, né, no caso para observação, mas isso pode ajudar, isso poderá ser aplicado em outras áreas, ajudará a gente a melhorar a questão computacional, a questão da eletrônica, tudo isso. Então, você tem todo um conhecimento agregado a isso. Do ponto de vista da física teórica, vai ajudar a entender, por exemplo, uma área super importante que é Quantum Chromodynamics, né, ou cromodinâmica quântica, em condições extremas de temperatura e pressão, por exemplo, né, porque uma das hipóteses da composição da estrela de nêutrons, né, que ela vai ter uma composição ali híbrida, né, mista, né, possivelmente você vai ter um condensado de quark gluons dentro de uma estrela de nêutrons, além de nêutrons, etc. e tal. Então vai ajudar a entender muitas coisas, né, uma outra coisa, por exemplo, a física de neutrinos, quando uma estrela de nêutrons nasce, ajuda a gente a entender a estrutura interna de uma estrela de nêutrons, os neutrinos que a gente observa. Então tem muita coisa aí que dá para... Tem muito conhecimento agregado. Posso dar um pitaco? Pode. Eu não sou da área, né? Quem é da área aí é a Lívia e o Rodolfo, mas assim, pensando especificamente no que você faz, Lívia, que é trabalhar com estatística, né, na análise das massas e tal, dessa distribuição, acredito eu que provavelmente você vai... nessa área, e você, né, particularmente, vai desenvolver técnicas de análise, alguns algoritmos para trabalhar com estatística. Então, acho que tem essa questão técnica também, né? Além de obviamente, tudo isso que o Rodolfo e você falaram, né, da física, o que trará de novo para a física, né, a nossa compreensão da matéria, do universo, tem a questão técnica também do mão na massa computacional ali, né? O algoritmo, técnicas de análise, esse tipo de coisa também, né? Sim, sim. Acho que nada é isolado na ciência, né? Nada que você faz é só aquilo, você fica só naquilo. Sempre tem ramificações, né? E essa área da estrela de nêutrons é uma área, assim, que é muito interdisciplinar no sentido de que envolve muitas outras áreas da astrofísica, da física de maneira geral, né? Então, você ter um conhecimento melhor sobre as estrelas de nêutrons te permite, né, um conhecimento melhor sobre todas essas áreas também, mas não no sentido de que, assim, que eu, pelo menos não vejo, né, de aplicação direta, assim, que você tenha... É porque, assim, em off aqui, porque tem muitas pessoas que perguntam, o que essa pesquisa vai mudar na nossa vida, sabe? Então isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Porque, de fato, não tem uma aplicação, assim, que vai impactar na nossa vida, né, cotidiana. Mas tem muitas outras... Não tem uma aplicação direta, né? Mas esse conhecimento é porque uma coisa importante, só para comentar, é que pesquisa básica vai trazer implicações indiretas e não diretas. Sim, né? sim.
Então, de repente, você vai comprar um dispositivo eletrônico que teve um desenvolvimento que passou, por exemplo, uma antena que foi desenvolvida para observar pulsares, por exemplo. Você percebe? Não é direto, mas é indireto. E não é direto e às vezes nem é atual, né? Pode ser que alguma coisa seja produzida hoje que vai ser usada ali, sei lá, daqui décadas, né? Mas que começou assim, né? Com o estudo de algum fenômeno exótico, alguma coisa que em princípio não tem nada a ver com a nossa vida cotidiana. Exatamente. Então, essa pergunta acho que incomoda todos nós um pouco, que trabalhamos Todos os com ciência. cientistas. Porque, assim, Exatamente. Sei lá. Então, acho que é isso. A gente tá. Hoje que é o que você estraga prazer, né, Carlos? Alguém mais tem Hoje eu vou deixar para você. Tá? Alguma pergunta mais assim para Lívia? Eu teria várias, mesmo porque Sempre. eu adoro o assunto, né? Mas Nossa, é um assunto que é né? muito difícil de falar assim meia hora, porque Sim. tem muita coisa. Muita coisa. Sim. Então, assim, a gente tenta passar da forma mais simples possível para que quem não entende do assunto consiga ter um panorama geral. Sim, E aí mas foi ótimo. Pesquisando mais depois. Sim. Mas muito, muito boa a conversa. Pena que a gente está sem tempo agora. Queria muito agradecer, Lívia, novamente, por ter deixado um tempinho aqui com a gente, explicado um pouco da sua pesquisa, nem que tenha sido só um pedacinho, assim. E agradecer novamente também, Carlos e Rodolfo, por estarem aqui com a gente. Antes de finalizar, eu queria perguntar para você, só para mostrar que cientista não é aquela pessoa que fica ali no jaleco lá só pesquisando, falar um livro, uma música, banda, álbum e um filme que você goste muito. Assim, não precisa nem ter a ver com ciência, mas que você realmente goste muito mesmo. Nossa, tá, eu gosto muito. Bom, de música, eu sou bem eclética, para dizer a verdade, gosto de vários estilos, dos mais diferentes possíveis, mas se for parar para pensar assim, que seja uma referência para mim, que eu gosto desde que eu sou bem mais nova, seria Raul Seixas. Eu sou muito fã dele, adoro as músicas dele. Mas enfim, livros, tem vários também que eu gosto, mas deixa eu pensar, escolher um, tá. Vou pensar um que seja... Eu gosto muito de ficção científica, adoro, né, não à toa. E tem um que é muito fascinante, que eu acho muito fascinante, que é o Planeta dos Macacos, a história é genial. Recomendo para quem ainda não tiver lido, eu acho ele incrível. E filme, bom, deixa eu pensar. Eu vou dizer Estrelas Além do Tempo, tá? Porque é o filme que, bom, eu principalmente como mulher cientista, né, a gente vê muito pouco falar sobre mulheres na ciência, né? Quando você estuda a história da ciência, as grandes referências são na maioria das vezes são homens, né? Se for parar para pensar e perguntar para qualquer pessoa, né, alguma mulher que seja referência na ciência, vão ser sempre, né, os mesmos nomes básicos e poucos, né, comparado a tantos homens que a gente conhece na ciência, né, que contribuíram para a ciência, mas ao longo de toda a história a gente teve mulheres também que tiveram grandes contribuições, tá? Então esse filme, ele fala de 3 mulheres, né, que trabalharam na NASA durante um período de Guerra Fria e durante mulheres negras, né, um período também de segregação racial nos Estados Unidos. Então, conta um pouquinho dessa trajetória de como é difícil ser mulher e, mais especialmente, mulher negra naquela época, né? E como elas conseguiram superar isso e tiveram um papel, assim, extraordinário no desenvolvimento científico, né, da sua época. E é isso. Ai, muito bom, muito interessante. Faz até um link com o vídeo que a gente soltou. Quando esse vídeo foi pro ar, vídeo da semana passada, com a Maria Inês, sobre mulheres na ciência também. O Rodolfo me mandou mesmo. Que tá muito interessante, vale muito a pena ver também, quem ainda não assistiu. E depois a gente pede também umas referências para vocês sobre a sua área, e a gente pode deixar aqui na caixinha de descrição, aqui embaixo, para quem tiver interesse nessa área também, dar uma olhadinha em algum material, algum edital, alguma coisa assim. Acho que é isso mesmo. Gostaria de agradecer. Muito obrigada mais uma vez. A gente agradece, Lívia. Obrigado, viu? Obrigado por ter aceitado pela conversa ótima. Que bom que vocês gostaram. Espero que o pessoal tenha conseguido entender um pouquinho
desse mundo aí, do universo das estrelas de nêutrons. Com certeza. Muito legal a conversa. Eu acho que você foi super clara no que você falou, tá? E com muita desenvoltura. Muito obrigado, Lívia. Obrigada, gente. Vou deixar só aqui o nosso merchan básico. Curtam o vídeo, compartilhem, comentem, se inscrevam, vejam as nossas outras redes sociais, ativem o sininho. E é isso. Muito obrigada a todos e todas. Beleza. Valeu, gente. Obrigado, Lívia. Obrigada. Gente, obrigado, Lívia. Tchau, tchau. Tchau.